O Lula acaba de fazer uma cagada que coloca em risco todo o seu governo e até mesmo o futuro do Brasil. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Como vocês sabem, a eleição dos Estados Unidos é amanhã e nós temos Donald Trump e Kamala Harris disputando as eleições. E o Lula, através de seus interlocutores e também da própria língua grande, começou a colocar em risco o próprio governo, dependendo do resultado que vai acontecer nos Estados Unidos. E o pessoal da Globo já começou a entrar em desespero em relação a isso e fazer algumas críticas ao próprio Lula. Tudo começou quando a Daniela Lima, blogueirinha, resolveu falar com alguns dos assistentes, né, pode assim dizer, assessores do Lula, que acabou dando com a língua nos dentes em relação às eleições americanas, coisa que não agradou nada o tal do Donald Trump. Primeiro, dá uma olhada nessa matéria aqui da Daniela Lima e depois eu vou mostrar um outro vídeo da própria Globo News mostrando o desespero da Globo e também do governo Lula. Olha só comigo, confere comigo isso daqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre como a diplomacia do Palácio do Planalto, a diplomacia do Lula está vendo a eleição nos Estados Unidos. Primeiro, máxima atenção. Máxima atenção. A partir de amanhã, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty estão 100% focados no acompanhamento dos desdobramentos dessa eleição. Mas já tem questões que eles estão traçando para o presidente da República porque são dadas como certas. Por exemplo, se Trump sentir o risco, o cheiro de derrota, ele vai iniciar um processo de judicialização das eleições dos Estados Unidos. Isso é dado como certo dentro do Palácio do Planalto. Já foi informado a Lula que, bom, se ele sentir cheiro de derrota, ele vai investir numa cruzada judicial, tentando arrastar, esticar esse processo no espelho do que aconteceu 4 anos atrás, quando ele levou até o dia da diplomação do Biden, que seria a diplomação aqui trazendo para a nossa realidade, né? O que gerou 6 de janeiro a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Ele também vai intensificar, se sentir cheiro de derrota, a ideia de que houve fraude na eleição. Eu falei, bom, ele já começou a falar isso e a fonte me disse, sim, Daniela, mas por quê? Porque se perder, dizer que teve fraude é um fator de mobilização política. Para que ele consiga se manter no foco, para que ele consiga se manter em projeção, ele precisa alimentar, aquecer essa ideia de que a única forma dele perder é com a eleição roubada, o que já começou a dizer sem nenhuma prova, por óbvio. Trazendo ainda a percepção da diplomacia brasileira, tem um trabalho já meio esquadrinhado. Eu vi um comentário do Guga Chakra que eu acompanhei com bastante atenção nesse final de semana. Olha, Lula errou na sexta-feira, dá uma entrevista para mídia estrangeira, dizendo que, né, por ser entusiasta da democracia, palavras dele, simpatizava ou, né, cruzava o dedinho para uma vitória de Kamala. E ele disse, olha, pelo que aconteceu lá no 6 de janeiro, que serviu de inspiração para o 8 de janeiro no Brasil, vejo com tranquilidade. Óbvio que é uma fonte que não vai chutar a canela do presidente da República, que ela assessora, que ela auxilia. Mas houve certo ruído. De todo modo, eles estão se saindo por aí. Se Kamala Harris vencer, a ideia é muito rapidamente todo o ocidente democrático, né, parabenizar, buscar um contato, inclusive Lula, um contato por telefone, como tem ali proximidade com Joe Biden, a coisa está mais azeitada. Se Trump vencer, essa segunda parte do telefonema, da proximidade, do alô, tô ligando para saber como você está, tava à toa e por isso resolvi ligar, vai ficar ali para depois. O reconhecimento do resultado da eleição, por óbvio, vai ser algo que o Brasil, como sempre, vai fazer, mantendo aí a tradição, né, de uma diplomacia pragmática. Bom, vocês já perceberam, né? A Globo já tá acusando o Trump, o próprio Lula já tá acusando o Trump de que se ele perder as eleições ele vai judicializar, vai dizer que é fraude, vai dizer que é isso, vai dizer que é aquilo e aquilo outro. Já estão falando bobagem, já começou falando bobagem. E pior, vocês viram que ela tenta dar uma amenizadinha ali, dizendo que, porque o Lula falou que se for a Kamala Harris é pra reconhecer e que ele vai ligar. E se for o Trump, ele não é bem assim, talvez não ligue, talvez ligue para ele para parabenizar. Pois é, gente, a questão é que a última pesquisa dos Estados Unidos está dando isso aqui, ó. Trump com 55% e Kamala Harris com 45%. Esse gráfico era mais ou menos das intenções de voto. Aquele ali quando o Trump estava muito mais acima é quando eles trocaram o Biden pela Kamala, tá? E depois eles se aproximaram e agora o Trump está novamente tirando distância. E as eleições são amanhã. Ou seja, ao que tudo indica, Donald Trump, que é um aliado do presidente Bolsonaro, nosso presidente, que ele vai ganhar as eleições. E vocês sabem que dentro do governo Trump tem muitos apoiadores nossos, eu já vou falar sobre isso com vocês. Aí chegou o comentarista da Globo News para explicar um pouquinho sobre essa relação do Donald Trump com o Brasil e da cagada que o Lula fez, que provavelmente vai derrubar o seu governo. Presta atenção na fala do cidadão da Globo, bem preocupado. Olha só.
Sobre essa fala do presidente Lula durante o fim de semana. Que ele torce por Kamala Harris, todo mundo sabe, não é uma novidade, né? Isso ali, até pela postura democrática de Kamala Harris e Donald Trump já sinalizando que vai criar problemas na justiça se ele perder a eleição, e já dizendo, inclusive, no fim de semana, que ele refletiu e não deveria ter deixado a Casa Branca quando ele perdeu para Joe Biden, então, em 2020. Então, já demonstra que o Trump, se ele vencer agora, ele vai ser mais radical, mais totalitário do que foi naquele mandato anterior. Então, é um temor exatamente não só para os Estados Unidos, para o mundo todo, porque ele vai acentuar aquela política que ele adotou, que era uma política divisionista, negacionista, protecionista, para ficar nos istas aí, gerando desbalanceamento no mundo. No momento em que você tem ali várias tragédias ambientais, reforçando a necessidade de fazer uma luta contra a crise climática, uma eleição de Donald Trump que pensa de uma forma negacionista em relação ao aquecimento global vai ser péssimo para o mundo, né? Então, esse é o cenário. Quando Lula diz isso, ele acaba indo contra a opinião dele lá atrás. A gente lembra que quando Bolsonaro era presidente da República e declarou apoio a Trump, o PT, o presidente Lula, na época não era presidente, criticaram Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não deveria ficar declarando apoio para Trump, porque isso poderia ser prejudicial para o Brasil na sua relação diplomática. Agora ele incorre no mesmo erro que ele apontava em relação a Bolsonaro, né? Até setor torcida ali, tudo bem. Mas o chefe de Estado, quando acaba declarando o seu apoio, pode criar problemas. A gente vai lembrar que Joe Biden colocou Bolsonaro ali na geladeira durante muito tempo, né? E Trump, em relação a Lula, pode deixar eternamente no freezer. É diferente. Então, isso pode ser prejudicial para os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. Ah, mas o pragmatismo pode prevalecer. Não é bem assim quando se trata de Donald Trump. Vocês percebem que eles sempre falam que a Kamala Harris é a postura democrática, dizendo que o Trump não é. Eles sempre dão aquelas alfinetadas. Agora, o Lula declarou apoio a uma candidata. Você pode declarar apoio, por exemplo, o Bolsonaro pode declarar apoio, tudo bem. Agora, o Trump não é bem assim com o Lulinha, não. Você viu que ele mesmo falou que o Biden deixou o Bolsonaro na geladeira por apoio ao Trump e agora o Lula abriu o bocão para dizer que está apoiando a Kamala Harris. A questão, gente, é que o Trump está voltando para um governo que, na última eleição, eu lembro muito bem de estar acompanhando até o resultado das eleições americanas, e quando eu fui dormir, o Trump estava ganhando. Aí começou a chegar aqueles votos por correio, que era durante a pandemia, e aí com aqueles votos do correio, o Biden virou e se tornou presidente, teve aquela discussão toda sobre fraude, não fraude e tudo mais, e no final teve aquele ato lá no Capitólio, que inclusive foi muito semelhante ao que aconteceu aqui no 8 de janeiro, e para acabar com tudo, Biden virou presidente. Pois é, eles estão desesperados porque o Trump vai ganhar as eleições nos Estados Unidos amanhã, o que tudo indica, e que vai ter represália. E sabe o que é pior? Um dos principais apoiadores de Donald Trump se chama Elon Musk. Ele mesmo, que é o dono do X, que está brigando diretamente com Alexandre de Moraes. Vocês estão entendendo mais ou menos o que a coisa funciona? Aí você vai dizer, Rony, mas o que isso tem a ver com o Brasil, não sei o quê? Prestem atenção no que eu estou falando. Se vocês observarem guerras, por exemplo, na Ucrânia, você não está ouvindo falar muita coisa nos últimos dias, tá? Tá meio parado. Todas as guerras no mundo, Israel, tá tudo meio parado. Por que isso está acontecendo? Por causa que eles estão morrendo de medo da volta de Donald Trump no governo. É isso mesmo. E agora, só para complementar, matéria da Globo de novo, só para vocês entenderem o que significa uma vitória, né, de Donald Trump para o Brasil e o que está acontecendo com o Brasil hoje. Então, dá uma olhada comigo nesse vídeo aqui. Olha só. Com o maior déficit em 15 anos. E neste ano, as contas devem apresentar o maior rombo desde 2009.
De janeiro a agosto, o déficit das empresas estatais federais bateu 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão do próprio governo é que fechem o ano em 3 bilhões e 700 milhões de reais no vermelho. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. A Globo mostrando o rombo do governo Lula. O rombo que está fazendo com que o dólar dispare. E pior, falando que no governo Bolsonaro estava no verde, gente. É isso mesmo, estava no verde. Aí eles falam, porque injetou não sei o quê, não sei o quê. Minha gente, é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma virada histórica que pode acontecer no Brasil por causa dessas eleições. Enquanto isso, o Lula está destruindo a economia brasileira. Só você ver o que está acontecendo com as estatais. E aí, a galera da internet, que não perdoa, resgatou alguns posts de algumas pessoas. Dentre elas, olha aqui, Flávio Dino. Olha o que ele escreveu lá em 2019 no governo Bolsonaro durante a pandemia. Não posso acreditar que as autoridades competentes nada farão para conter o elevado patamar do dólar. Essa inércia não faz sentido. Flávio Dino, que hoje é ministro do STF. Olha só, falando do dólar. Guilherme Boulos. Para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que para o ministro da Economia significa lucro bilionário para sua empresa em um paraíso fiscal no exterior. Lá em 2021, pandemia. Ô, Guilherme Boulos, não vai falar nada hoje, querido. Lázaro Rosa, influenciador do gabinete do ódio do Lula. E o dólar alto é culpa de todas as cagadas cometidas pelo desgoverno. Simples, lá em 2021, em época de pandemia. Aqui, ó, Marcelo Freixo, PSOL, dólar alto encarece até o pãozinho e o café da manhã. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo e a culpa é do Bolsonaro. Ô, Marcelo Freixo, onde é que você tá agora, querido? Onde é que você tá? Onde é que tá essa gente agora, gente? Que o dólar já tá ultrapassando os patamares da pandemia. Não tem pandemia. As guerras deram uma recuada. O que tá acontecendo agora? Essa gente desapareceu. Pois é, gente. Só que aqui no canal, a gente tá sempre te ensinando a fazer renda em dólar. Por quê? Porque o dólar tá alto. Aqui no Brasil, daqui uns tempos, eu vou fazer um vídeo especial falando sobre isso com vocês, que é o tal do Drex. É uma moeda digital que o Brasil está criando, e todos os perigos desse Drex, da rastreabilidade do teu dinheiro, que o teu dinheiro vai perder valor, enfim. Eu vou fazer um vídeo falando somente sobre isso, que é um vídeo muito importante, inclusive para você compartilhar com os teus amigos. Só que enquanto isso, o dólar é a moeda mais forte do mundo. E a tendência é que o dólar vai subir a patamares de 7, 8 reais. Sabe por quê? Por causa da vitória de Donald Trump. E aqui no canal, a gente está sempre ensinando você como fazer renda em dólar. E eu sempre digo, qualquer pessoa pode fazer. Tem muitos membros aqui do canal que estão fazendo simplesmente com um celular, seguindo um passo a passo. Enquanto eles estão assistindo o meu vídeo, eles estão recebendo as notificações aí que estão recebendo renda em dólar. Você também pode aprender isso, aprender a ganhar dinheiro dormindo, que a gente fala. Não é pirâmide financeira, não é tigrinho, gente. Aqui a gente fala de trabalho, a gente é de direita, a gente é honesto. Então, eu quero te ensinar a trabalhar de casa. E eu tenho uma aula grátis, totalmente para você, é gratuito. Eu quero que você me chame no WhatsApp, vai falar comigo, tá aqui embaixo um link, você vai clicar ali, vai chamar, vai falar comigo e a gente vai te ensinar a fazer essa renda extra, para você fugir do real, fugir do governo Lula e fazer uma renda diferente. $1.000 que você fizer hoje é quase R$6.000. E nós temos pessoas aqui do nosso canal que estão fazendo isso por semana, outras por mês. Por exemplo, é o caso aqui, ó, do Paulo Rodrigues, que fala, ó, 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Depois de 4 meses já tá fazendo $2.000. Isso é quase R$12.000 no mês. Olha aqui também a situação da Ana Oliveira, que tá falando aqui, ó, $2.093. Ela fazia curso de enfermagem, teve que trancar o curso de enfermagem. Conseguiu, através do nosso método aqui,
Agora ela voltou pro curso de enfermagem, está pagando o curso de enfermagem e ainda está fazendo renda em dólar. Bom, gente, isso é para todo mundo, gente de todas as idades. Então, não perde essa oportunidade, clica no link aqui abaixo, que eu tenho certeza que você vai começar o ano de 2025 muito mais feliz e com muito mais dinheiro no bolso, tempo para sua família, mais descansado. Pode ter certeza que é uma oportunidade de ouro. Galera, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.